Olá, seja bem-vindo você investidor ou operador do mercado financeiro. Eu sou o Jefferson Silva, o J, e trago hoje nosso quarto tema de abordagem da análise técnica. O tema de hoje é padrões gráficos. O que são? Na análise técnica, os padrões gráficos são situações características que aparecem nos gráficos indicando se um ativo deverá continuar uma tendência, ou seja, padrões de continuação de tendência, ou revertê-la, que seria padrões de reversão de tendência. Saber, reconhecer essas figuras pode oferecer ótimas oportunidades na bolsa de valores. Vamos aos padrões, figuras ou formações mais conhecidos. Padrões. Existem apenas duas modalidades de padrões gráficos, que são elas: padrões de continuação, que são padrões que indicam maior probabilidade de continuidade na direção do movimento que o precedeu, e padrões de reversão, que indicam maior probabilidade de que se reverta a direção do movimento que o precedeu. Vamos estudar os principais padrões de continuação. Bandeiras e flâmulas. Neste item temos bandeiras de alta, bandeiras de baixa, flâmula de alta, flâmula de baixa. Em seguida, vamos estudar os retângulos. Retângulo de alta, retângulo de baixa. E também vamos estudar os tipos de triângulos. Triângulos ascendentes, triângulos descendentes e triângulos simétricos, de alta e também de baixa, entre outros. Padrões de continuação são padrões gráficos com alta probabilidade de continuação do movimento anterior. Raramente desenvolvem uma reversão. Obviamente, é possível uma reversão, porém sua ocorrência é menos provável. Geometricamente, são formados por uma área entre duas retas. Normalmente, os mesmos precisam de 4 pontos definidos, cada reta passando por 2 destes pontos. Alguns traders deduzem a segunda reta antecipadamente com a formação de um terceiro ponto. Porém, tal análise é puramente baseada na experiência do trader. Sempre haverá aquele padrão gráfico que será mais eficiente do que o outro, mas isso varia de trader para trader. Iniciamos nossos estudos com bandeiras e flâmulas. Congestão em retângulo chamamos de bandeira. Quando temos uma tendência muito forte ou inclinação muito forte em curtos intervalos de tempo, normalmente entre 3 e 7 candles, definimos assim o mastro. Após isso, o mercado entra em congestão em forma de retângulo e denominamos esta congestão como bandeira. Seu movimento se completa com a amplitude do mastro no seu rompimento. Congestão em triângulo chamamos de flâmula. De igual forma, quando temos uma tendência muito forte ou inclinação muito forte em curtos intervalos de tempo, normalmente entre 3 e 7 candles, definimos assim o mastro. Após isso, o mercado entra em congestão em forma de triângulo e denominamos esta congestão como flâmula. Seu movimento se completa com a amplitude do mastro no seu rompimento. Agora vamos estudar os retângulos. Iniciamos pelo retângulo de alta. Os retângulos formam o padrão gráfico mais comum em análise técnica. Basicamente, ele é formado por duas linhas horizontais paralelas, definindo assim uma faixa clara de oscilação entre suporte e resistência. O objetivo dos preços se dá pela projeção da amplitude do retângulo no ponto de rompimento. Retângulos de baixa, de igual modo, sua projeção se dá de acordo com a altura da amplitude da congestão a partir do seu rompimento.
Vamos estudar agora os tipos de triângulos. Começamos pelos triângulos simétricos. Neste tipo de triângulo, os preços de máximas e mínimas atingem amplitude cada vez menores. É uma formação típica de indecisão e na definição geralmente ocorre a continuação da tendência corrente. Triângulos ascendentes. Neste tipo de triângulo, os preços formam, no lado superior, uma linha horizontal, ou linha de resistência, e no lado inferior, uma linha ascendente, ou linha de suporte. O rompimento quase sempre indica a continuação da tendência de alta. Se faz a projeção a partir do rompimento, a mesma distância do tamanho da abertura do lado maior do triângulo. Triângulos descendentes. Neste tipo de triângulo, os preços formam no lado superior uma linha descendente, ou linha de resistência, e no lado inferior uma linha horizontal, ou linha de suporte. O rompimento quase sempre indica a continuação da tendência de queda. Se faz a projeção a partir do rompimento, a mesma distância do tamanho da abertura do lado maior do triângulo. Agora vamos conhecer os padrões de reversão. Padrões de reversão são também padrões gráficos com alta probabilidade de reversão do movimento anterior. Raramente desenvolvem uma continuação. Obviamente é possível uma continuação, porém sua ocorrência é menos provável. Temos como padrões de reversão dos mais comuns os canais: canal de alta, canal de baixa. Também temos as cunhas: cunha de baixa, cunha de alta. Ainda temos topos e fundos duplos. Topo duplo, também conhecido como M, e fundo duplo, também conhecido como W. E para terminar, temos um último exemplo: oco, significado ombro, cabeça, ombro, e ocói, o significado ombro, cabeça, ombro invertido, entre outros. Estudando os canais, começamos pelo canal de alta. Basicamente, ele é formado por duas linhas horizontais paralelas, com inclinação positiva, definindo assim uma faixa clara de oscilação entre suporte e resistência. E quanto mais toques nestas linhas, mais forte é o sinal. O objetivo dos preços se dá pela projeção da amplitude do canal no seu ponto de rompimento. Canal de baixa. Basicamente, ele é formado por duas linhas horizontais paralelas com inclinação negativa, definindo assim uma faixa clara de oscilação entre suporte e resistência. E quanto mais toques nestas linhas, mais forte é o sinal. O objetivo dos preços se dá pela projeção da amplitude do canal no seu ponto de rompimento. Agora vamos estudar as cunhas. Cunha de baixa. Possuem ambos os lados com inclinação convergente na mesma direção. Seu objetivo é medir a altura da amplitude vertical da cunha e projetar no ponto de rompimento. Cunhas ascendentes têm retas convergentes com inclinação positiva, porém é um padrão baixista. Cunhas de alta. Possuem ambos os lados com inclinação convergente na mesma direção. Seu objetivo é medir a altura da amplitude vertical da cunha e projetar no ponto de rompimento. Cunhas descendentes possuem retas convergentes com inclinação negativa, porém é um padrão altista. Vamos tratar agora os topos duplos e fundos duplos. Topos duplos, ou M, é a formação de dois topos seguidos de mesmo nível, dentro de uma tendência de alta.
marcando uma linha de resistência horizontal. Quanto maior sua amplitude, maior força tem o padrão. Quanto menor o tempo de formação, maior a probabilidade de confirmar. A ideia é reverter a tendência com o objetivo na amplitude do topo ao fundo. Fundos duplos, ou W, é a formação de dois fundos seguidos de mesmo nível, dentro de uma tendência de baixa, marcando uma linha de suporte horizontal. Quanto maior sua amplitude, maior força tem o padrão. Quanto menor o tempo de formação, maior a probabilidade de confirmar. A ideia é reverter a tendência com o objetivo na amplitude do fundo ao topo. Vamos estudar agora o oco e o okoi. Oco, ombro, cabeça, ombro. Este é o mais comum quando falamos de padrões de reversão. Ocorre quando, dentro de uma tendência de alta, inicia a formação de correção do último topo, chamado de cabeça, até o nível de suporte anterior, formando a linha de pescoço, e forma após isso um topo, segundo ombro, de mesmo nível do último topo, primeiro ombro. Quando este corrigir e romper a linha de pescoço, confirmará a figura com o objetivo para baixo, na projeção da altura da cabeça até o pescoço. Vamos estudar agora o okoi, ombro, cabeça, ombro invertido. Este é exatamente o contrário do oco. Ocorre quando, dentro de uma tendência de baixa, inicia a formação de correção do último fundo, chamado de cabeça, até o nível de resistência anterior, formando a linha de pescoço, e forma após isso um fundo, segundo ombro, de mesmo nível do penúltimo fundo, primeiro ombro. Quando este corrigir e romper a linha de pescoço, confirmará a figura com o objetivo para cima na projeção da altura da cabeça até o pescoço. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Se você gostou, tenho certeza que eles também irão gostar. Se você é ou deseja ser um operador de mercado financeiro, não deixe de assistir o próximo vídeo com outra abordagem da análise técnica. Até a próxima. Deus abençoe.